Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo Jarbas. Pois é, apenas servo sou. Meu querido e minha querida, quero agora convidar você a nessa aula, nesse momento, e a essa série, certo? Nós hoje vamos para a penúltima, que é a quinta parte da série Equívocos sobre o Inferno. Que Deus abençoe você e que você possa estar deixando seu gostei, compartilhando com as pessoas e assistindo até o final, claro, né? Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos à aula. Um ataque de pânico no festival de música Astroworld em Houston provocou a morte a pelo menos 8 pessoas e muitas outras ficaram feridas. A tragédia aconteceu quando atuava o rapper Travis Scott e a multidão procurava aproximar-se do palco. Um evento onde, de acordo com o chefe dos bombeiros de Houston, participavam 50 mil pessoas. Sam Penha explicava que a informação que tinham é de que entre as 21 horas e as 21 horas e 15, hora local, a multidão começou a comprimir-se em direção ao palco e que isso começou a causar o pânico e alguns ferimentos. As pessoas começaram a cair e a desmaiar e isso generalizou o pânico. Já a juíza do condado de Harris, Lina Hidalgo, explicava que o importante naquele momento eram as famílias e as vidas que se perderam, muitas delas extremamente jovens, tragicamente jovens, dizia. O espetáculo acabou cancelado, pelo menos 17 pessoas foram transportadas para hospitais, 11 delas em paragem cardiorrespiratória. No local foi montado um hospital de campanha onde foram examinadas cerca de 300 pessoas. Vamos ao texto da Palavra de Deus nesse momento de estudo sobre equívocos no inferno. Você que está aí acompanhando, você que está aí compartilhando, evangelizando pessoas, porque quando você compartilha o conteúdo que se trata do inferno, você está evangelizando as pessoas, principalmente aquelas que não têm o conhecimento correto da palavra de Deus sobre o inferno. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, a palavra de Deus nos relata aqui sobre o dano da segunda morte, certo? Que nada mais é que a consequência do salário do pecado. E aqui o João, ele atribui aqui os pecados que conduzirão entre muitos, né? Você pode dali olhar em Gálatas capítulo 5, verso 20, as obras da carne ali, 19, 20 ali, você pode observar
São esses pecados e demais pecados que, se o homem viver e for escravo deles, certo? Estes pecados o conduzirão, o levarão ao inferno. Ou seja, o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, o dano da segunda morte nada mais é do que a pessoa viver uma vida de pecado sem arrependimento e o final, na curva da vida, na rodovia da vida do pecado, o final é o inferno. Tá bom assim? Então que você possa refletir nesse versículo que nós introduzimos aqui no texto, nesse começo de aula, certo? De evangelização às pessoas, trazendo assim a consciência, a luz, a clareza da realidade do inferno. Muitas pessoas acham que o inferno é uma fantasia. Outras pessoas acham que o inferno é um parque de diversões. Outras pessoas acham que o inferno é uma ilusão. Outros acham que o inferno nem existe. Nas aulas anteriores eu falei e fiz uma crítica respaldada na palavra de Deus. E numa lógica, não numa lógica comum, nem muito menos filosófica, mas numa lógica correta e consciente de que nós, dentro de todos nós, sabemos o certo e o errado. E se existe essa lei moral dentro de nós, do que é certo e do que é errado, é lógico que a gente sabe que os erros atrairá a condenação, tá certo? Então, Deus convoca a todos nós ao arrependimento, certo? De nossos pecados. Seja você o evangélico que esteja caído, seja você o ímpio que nunca ouviu falar de Deus, certo? Seja você que acha que não tem pecado e tem uma vida moral que possa lhe dar no final da sua vida o céu por causa das suas obras e da sua moral. Enfim, Deus alerta a todos nós, inclusive eu, certo? A nós nos arrependermos dos nossos pecados, para não cairmos na segunda morte, que é o inferno. E a lista foi lá: é bruxo, ocultista, idólatra, afeminado, enfim, né? Todos aqueles que praticam o mal, porque, digamos, ninguém pratica essas coisas as quais Apocalipse determinou aqui e declarou. Ninguém pratica essas coisas para fazer o bem, né? Imoralidade sexual não é para fazer o bem, senão apenas fazer o bem a si mesmo, ao seu corpo, que ele pensa que está fazendo bem e na verdade está fazendo mal, porque cai no campo da idolatria sexual. E aí é complicado, tá bom assim? Então, algumas frases para destacar aqui, certo? Que eu destaquei aqui algumas frases interessantes que vieram, certo? De forma inspirativa nesse momento de aula, tá bom? Que você refletir aí. Transformar em pecado e condenação o que não é pecado. Olha, muitas pessoas estão transformando em pecado o que não é pecado. Ela transforma e cria um pecado, certo? Aponta o dedo, né? E mostra coisas como se fosse pecado sem ser pecado. Nós temos que ter cuidado, porque chamar de pecado o que não é pecado, entendeu? Reflita nessa frase. E aí é onde está o problema, certo? Quando a pessoa está em pecado por uma falsa moral, ela, no final da vida dela, se não se arrepender, ela irá para o inferno. Outra frase: transformar em condenação o que não é atrair condenação para si mesmo. De fato, muitas pessoas que transformam em condenação o que não é condenável, nem condenativo. Tem muitas pessoas que transformam condenação ao inferno as pessoas sem ser condenação, e ela está atraindo para si mesma condenação ao inferno. Nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que a gente deve julgar, mas saber julgar com justa justiça. Julgamento justo, não é um julgamento no campo do achismo, ou porque eu acho que isso é pecado, eu acho no campo do achismo. Aí complica, né, meu amigo? Né, minha irmã? Né, minha amiga? Complica até demais. Então vamos descomplicar o negócio, porque é isso que Deus quer.
tá? Condenar as pessoas ao inferno, achando-se Deus, é condenar-se ao inferno a si mesmo. Pois Deus não nos propôs essa incumbência, ou seja, veja bem, Deus não nos convocou, ou seja, crentes ou não crentes, ou seja lá quem for, para que nós façamos o seu papel, a sua função, a função de Deus de juiz, certo? De absolvição e de condenação. Deus não nos autorizou a isso. Muitas pessoas, principalmente crentes, certo? Que acham que tem uma vida moral, certo? Que possa lhe dar essa autoridade, quer fazer o papel de Deus de juiz, quer fazer o papel de Deus, né? De legislador, né? De aquele que absorve e aquele que condena. Bom, Deus não incumbiu nós cristãos e muito menos qualquer outra pessoa a assumir essa posição, esse cargo de dizer que fulano vai para o céu e fulano vai para o inferno, né? Isso não existe, tá bom? Heresia, isso aí. Uma outra perseguir as pessoas como se tivesse a chave do céu e do inferno por uma falsa moral é condenar-se. Verdade. Tem pessoas aí que se dizem evangélicas, que se travestem com a veste aparentemente moral, que acham a autoridade de estar julgando e perseguindo as pessoas, até mesmo na internet. Hoje está uma modinha de dizer fulano de tal fez isso, está no inferno, fulano de tal é assim, está no inferno, fulano... Deus, volta a dizer, Deus, o Criador, o Senhor do céu e da terra, o que criou o inferno, certo? Deus não lhe deu essa autoridade de você fazer isso com as pessoas. Deus nos deu a autoridade de pregar o arrependimento, mas em cima de pecados que a própria palavra de Deus atribui o que é pecado, não o que a gente acha que é pecado. Então isso é complicado. Cuidado com essas pessoas, que isso não é nenhum legalismo. Isso aí é uma heresia, isso aí é uma pessoa com a falsa moral, isso é uma pessoa com resquício de psicopatia, que perseguem as pessoas e querem dominar ela. São pessoas autoritárias. O perfil autoritário que quer dominar as pessoas dentro da sua forma de pensar e enxergar a questão do inferno e do céu. Cuidado, essas pessoas não podem garantir o céu para você, nem podem garantir para você também a condenação ao inferno. Vá para a palavra de Deus, que ela diz que quem vai e quem não vai. E aí isso aí vai ficar para a última aula. Nós vamos ver quem vai, o que a Bíblia diz, essa coisa toda. Tá bom assim? Então cuidado com essas pessoas, tá? Aqueles que colocam fardos que não são autorizados por Deus, atribuindo às pessoas condenação, é condenar-se ao inferno. Olha, outro dia eu estava na internet, entendeu, Azaf, ali assistindo alguns vídeos, principalmente no YouTube, aqueles shorts, né? Shorts, também no TikTok, uns meses atrás eu vendo, e também ali no Kawaii, né? Não estou fazendo propaganda para eles, não. Estou só dizendo onde foi que a gente vê, essas coisas, essas aberrações, essas heresias. E tinha uma senhora, Azaf, condenando as pessoas ao inferno. Por quê? Porque disse, olha, a mulher que pinta a unha e faz isso vai para o inferno. Que pinta a unha. A mulher que pinta o cabelo vai para o inferno. Ela estava pregando, se diz pastora. A mulher até se diz líder, capaz de dizer que é para as pessoas, mostrar às pessoas o caminho do céu. A Bíblia diz que o caminho do céu é Jesus. João 14,6, Azaf. Diz que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, ou seja, que o caminho de quê? Da verdade, o caminho da vida, o caminho de Deus que leva para o céu é Jesus. E ela está mostrando às pessoas uma falsa moral, uma falsificação da moral. Essas pessoas que pregam a aparência como se fosse santidade real de Deus, não provém de Deus. Entendeu? Porque, é claro que a aparência ela ajuda, mas ela não é determinante. Você está entendendo? Ajuda, mas não é determinante. É lógico que quando a pessoa tem em si, preste bem atenção aí, é lógico que quando a pessoa tem em si mesma, entendeu? Temor ao Senhor,
entendeu? Ela teme a Deus, é lógico que ela vai se enxergar no espelho e ela vai ver que a sua aparência ali talvez não seja algo que esteja glorificando a Deus. Então isso vai da pessoa mesmo que é temente a Deus observar, se enxergar, e não pessoas que apontam o dedo, entendeu? Atribuindo pecado ao que não é pecado. Pintar cabelo, pintar unhas, fazer isso, depilação, isso. Cara, não dê ouvidos a esse tipo de gente. Ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus diz. A palavra de Deus diz quais são os requisitos que levam a pessoa ao inferno. Quais são os princípios negativos que levam a pessoa para o inferno. Quais são? Está na palavra de Deus, entendeu? Se for assim, imagine, você chega numa tribo de índio, evangeliza, os índios se vestem como? Praticamente nus, certo? E aí creu, converteu-se, e aí, porque a aparência do índio ali, só estou usando aqui apenas um exemplo, a aparência do índio não condiz com a falsa moral dessa senhora, se diz pastora, e não é, porque um pastor não faz isso, né? A palavra de Deus diz isso, mas conduz no amor e na verdade, na palavra de Deus. Essa pessoa, quer dizer que o índio vai para o inferno porque está mostrando sua nudez? Essa é a pregação dessa senhora que está aí, que chega a ser parece uma piada, tá entendendo? E ela, é como se ela fosse a dona do céu, tivesse a chave do céu e do inferno. E ela fica também atribuindo pessoas famosas, Azaf. Ela fala também, eu vi outro dia, passou, aí eu vi assim rapidamente, ela falando que viu pessoas famosas no inferno e que Satanás estava com um tridente perfurando. Eu falei aqui numa das aulas, assista as aulas anteriores, certo? Que Satanás no inferno não tem trono para Satanás, que não tem nada para ele lá que faça o governar o seu imperador. Na verdade, lá nem ele manda, entendeu? Lá é um lugar que ele também vai ser condenado, principalmente no lago de fogo. Claro que a Bíblia diz que ele está rodeando o mundo, que ele é o príncipe desse mundo e tal. Mas nem no inferno Satanás comanda, tem trono, reina, fica chicoteando as pessoas. Isso aí é uma coisa da mitologia medieval. É uma questão da mitologia medieval para causar às pessoas temor na época. Então essa senhora pregando que viu fulano, viu cicrano, teve um sonho, teve uma revelação. Olha, cuidado. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado com certas revelações. A própria revelação é, a Bíblia Sagrada. A maior revelação do que essa aqui não existe. Não existe maior revelação do que a Bíblia. Então, veja bem, quando a pessoa diz, eu tive um sonho disso, eu vi fulano, olha, fecha as portas, porque isso aí não provém de Deus. Tá entendendo? Bom, vamos aqui a um ponto interessante da palavra de Deus sobre os reformadores. Vamos aqui sobre os reformadores. Quem são os reformadores? Aqueles homens de Deus que deram sua contribuição, certo, na história da igreja, até que a gente pudesse ter a palavra de Deus em nossas mãos e ter liberdade de pregar a palavra de Deus, certo? Alguns reformadores, talvez você conheça famoso, Lutero, Wycliffe, né? Calvino, entendeu? Entre outros, certo? John Wesley também, consideramos assim, certo? Na área da piedade e santidade, tá? Jonathan Edwards, certo? Entre outros homens de Deus, Charles Spurgeon, entendeu? Entre outros reformadores, que, é claro, não vou falar de todos, mas alguns aqui, como Agostinho de Hipona e outros, tá? Que deram a contribuição sobre a questão do que seria o inferno, tá? E aí nós vamos ver agora, por exemplo, Basílio Grande, ele é considerado assim, Basílio Grande, tá certo? Ele disse o seguinte: não é possível tornar o inferno atraente, então o diabo torna atraente o caminho que leva até lá. Veja, não é possível tornar o inferno
atrativo, atraente. Olha o que Basílio está dizendo. Atrativo e atraente. O que é uma coisa atrativa? O que é uma coisa atraente? É uma coisa que a pessoa olha assim, nossa, que novidade, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que coisa, né? Estou falando isso com pureza. A Bíblia diz, meu amigo, tudo é puro para os puros, tá? Então, por favor, falar a palavra gostosa aqui. Eu falei com pureza. A Bíblia diz, tudo é puro para os puros. Então, por favor, cuidado com essa sua maledicência, se caso você estiver me julgando. Cuidado, porque isso aí vai lhe condenar ao inferno, esse seu pecado, tá? Então, voltando aqui. Então, ele diz aqui, não é possível tornar o inferno atraente. Não é possível tornar o inferno atraente. Então, o diabo, né? O diabo, ele coloca um encantamento no entendimento das pessoas, entendeu? Que o caminho que é largo, espaçoso, que Jesus falou e conduz à perdição eterna, ele coloca uma espécie de encantamento, uma espécie de algo saboroso, gostoso ali, entendeu? Livre de uma falsa liberdade, mas o final dela é o inferno. E o que é que Basílio diz, tá? Olha só. Vamos ver aqui mais uma frase interessante. Esse aqui é interessante, tá? Ó, esse aqui é interessante, essa frase. Mostrando assim a fé desse homem de Deus. Olha só. Aqui, deixa eu pegar aqui o nome dele, tá bem pequenininho, mas é interessante, tá? Interessante. Não tá dando para me ler o nome dele aqui não, mas ele é um das pessoas que falam do inferno. Por exemplo, se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno para mim sem Cristo. Interessante, né? Ele fala aqui que o inferno seria para ele, se o céu seria para ele sem Cristo, o inferno. Isso resumidamente. Steven Lawson, que é um pregador cristão da atualidade, ele diz assim: as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. As pessoas que vão para o céu não merecem estar lá. A primeira é a justiça, a segunda é a graça. Veja, as pessoas que vão para o inferno, elas merecem estar lá porque é a justiça de Deus. As pessoas que vão para o céu não merecem estar no céu, porque foi pela graça de Deus que elas foram alcançadas mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá? John Piper, também ainda contemporâneo a nós nessa era, certo? Ele diz assim: muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno, nem hipócritas no céu. Muitas pessoas, no calor da unidade, das suas amizades, pelas considerações amigáveis, né? As pessoas acham que dizem assim: não, eu prefiro estar no inferno com meus amigos, mostrando uma lealdade desleal à sua alma. Você está entendendo? Porque, na verdade, meu querido e minha querida, entendeu? Eu quero lhe dizer que muitas pessoas, entendeu? Esse é um assunto que o John Piper está trazendo aqui, que as pessoas desconhecem a realidade do inferno. Acham que, não, com os meus amigos estão no inferno, tá tudo muito maravilhoso, tudo show de bola, tá tranquilo demais, né? Suave, como diz a garotada hoje, né? E ela está enganada. Estão enganados. Você está entendendo? Por quê? Porque o inferno não é um parque de diversões para amigos. Lá não tem picolé, muito menos Pepsi ou Coca-Cola, suco de uva ou de laranja. Não. É sofrimento.
é dor, é punição consciente dos seus pecados. Então a pessoa tem que ter cuidado com isso aí, né? Isso que o John Piper falou aqui. Tá. Prosseguindo aqui. Olha, Steven Lawson disse outro... Vou terminar com essa frase aqui do Steven Lawson nesse ponto. Steven Lawson ele disse uma coisa também sobre outra coisa sobre o inferno. Ele disse: o inferno é cheio de pessoas religiosas, sinceras, nunca nascidas de novo. E o céu é cheio de pessoas imorais que se arrependeram e creram em Cristo. Veja, me lembrei daquela senhora que se diz profeta, se diz a revelação, se diz aquela mulher que tem consagração, aproximação com Deus. Me lembrei dela agora. Ela acha que por essa falsa moral aparente, de aparência, né, que ela vai chegar ao céu pelo seu esforço e aparência, e ainda prega isso para as pessoas. Bom, quero dizer para você, para a tristeza de muitos e a alegria de todos, quero dizer para você que o inferno vai estar cheio de gente que se arrependeu dos seus pecados e crer em Cristo. Compreendeu agora? Então, o céu não vai ser para aquelas pessoas que vão bater na porta assim: ei, eu mereço estar aqui. Ei, eu mereço, eu fiz a minha parte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, eu vi. Não. Vai ser para publicanos e pecadores, para as pessoas que se acham miseráveis pecadoras, entendeu? Que se arrependem da vida devassa que viveu, de ocultismo, de bruxaria, de imoralidade sexual, de idolatria. Essas pessoas, as portas do céu estarão abertas e elas serão recepcionadas, pessoas arrependidas. Tá entendendo? Então, meu querido, é importante que você entenda isso, tá? Para depois não estar crendo aí de forma errada, errônea, esse é o termo, errôneo, sobre a questão do inferno. Então vimos aí alguns reformadores, tem centenas de frases que você pode buscar, né? Sobre o inferno, e que pode fazer com que você tenha um esclarecimento da crença puritana da época, certo? Que era uma teologia salutar às pessoas, embora houve exageros, mas a gente não atende à questão dos exageros, tá? Até porque nós olhamos a pureza da palavra de Deus e o cuidar de nosso Deus. Então, os puritanos, reformadores, eles tiveram sua contribuição na nossa piedade cristã, com a boa teologia, certo? Ortodoxa. Tá bom? Bom, segundo ponto aqui, invocando o mal explicitamente sem máscaras. Vamos abrir a Bíblia aí? 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Bom, não será o capítulo todo, mas daremos ênfase àquela ocasião em que, aquele momento ocasional, em que estava ali Elias e os profetas de Baal, certo? E Elias, o contexto é esse: Elias faz um desafio, né, diante do rei Acabe, que tinha sua esposa maldita, Jezabel. Ele faz ali um desafio aos profetas que eram consultados por essa família real, tá? Em relação a qual seria o Deus verdadeiro. E aí há uma invocação do mal, nos versos 26 a 27, é interessante, a invocação do mal. Veja bem, ao meio-dia, 26, perdão. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia,
exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Primeiro versículo aqui, depois nós vamos para o versículo 27. Veja bem, naquele desafio ali, né, Elias ficou a observar, né, aquele carnaval que os profetas de Baal fizeram ali diante do seu Deus Baal, Deus pagão Baal, né? E eles fizeram carnaval. Eles começaram logo cedo e passaram praticamente, né, o dia inteiro invocando ó Baal, ó Baal, ó Baal, ó Baal, né, invocando o mal, invocando aquele Deus enganoso, aquele Deus maldito, entendeu? Eles ficaram invocando e nada, não houve resposta para a invocação daqueles falsos profetas. Tá entendendo? Imaginemos que situação cômica, né? Que situação de comédia. Imagine que eles ficaram o dia inteiro. Imagina o cansaço, né? Imagine a frustração, o cenário de comédia. Logicamente, resultaria em quê? Veja, verso 27. O resultado foi esse. Olha só. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: grita mais alto. Ou seja, o profeta Elias, diante daquele carnaval, daquela comédia, o profeta Isaías começou a rir, como diz no nosso popular nordestino, a caçoar. Não sei se você sabe que palavra é essa. Caçoar desses falsos profetas, que é o que? Zombar. Nada mais que isso. Mangar, não de manga, né? Nem de manga fruta, nem de manga. Mangar, ou seja, zombar, fazer zombaria, chacotear, esse é o termo. Os profetas de Baal, com certeza dando gargalhadas, porque o esforço foi uma frustração, né, naquele momento. E Elias prossegue, né, diante daquele cenário de comédia, daquele teatro de comédia, daquele filme, daquela ilusão de comédia. Ele diz assim: gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo, precise ser despertado. Nossa, eu gostei, é sério. Me desculpe eu rir aqui, mas eu gostei dessa ironia do Elias, do profeta Elias. Ele foi irônico, ele fez uma piada, de certa forma, com os profetas. Ele diz: olha, o Deus de vocês talvez esteja muito ocupado conversando com outros. Talvez ele esteja ocupado fazendo outra coisa, ou até dormindo. Olha, fala mais lá. É como se ele dissesse assim: eu estou aqui só, agora eu vou conjecturar. Talvez ele estivesse dizendo assim: olha, grita mais alto, fala mais alto. Talvez ele esteja surdo, talvez esteja cego. E é assim que um ídolo é. Tem olhos, Salmo 115 e algumas bíblias católicas, 113, parte B. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Então ele ficou, olha, continua, vai, e rindo, né? E nesse momento foi interessante, porque Elias, né, vou resumir aqui, Elias invoca o nome do Senhor, depois dele colocar muita lenha, depois dele encharcar as lenhas, as madeiras, ali naquela situação, naquela ocasião, de água, mandou botar mais água, e aí Elias invoca o nome do Senhor, desce o fogo, Deus dando sinal, e consome tudo, inclusive os profetas de Baal foram mortos nesse momento, se não me falha a memória. Então veja bem, o desafio, Deus mostrou quem é Deus nessa história, o Deus verdadeiro, né? E aí,
o que é que isso tem a ver com essa invocação do mal no hoje? Tá? No hoje. Veja bem, que coisa interessante. Quero que você veja, talvez você tenha visto aí no início do nosso vídeo, eu coloquei um videozinho sobre um artista chamado Travis Scott, certo? Há uns meses atrás, quase um ano atrás, ele fez um show, tá? E ele colocou todo o cenário do show dele, certo? Aí você, porque na aula anterior, conversando com a Zafa disse, pai, o senhor falou sobre, né, Zafa? O senhor falou sobre essa questão das pessoas estarem em show invocando o mal, e é bom o senhor mostrar as provas, né? Porque as pessoas gostam. Bom, Travis Scott, meses atrás, quase um ano atrás, ele realizou um show, ele é um cantor, né, um artista musical, e ele realizou um show onde tudo era muito simbólico. Por exemplo, o piso era feito uma cruz, e ele estava pisando na cruz, dando assim, não estou dizendo que seja original, mas dando a entender que estavam pisando na cruz, tá? Nesse show também tinha um cenário de uma pessoa com a boca, ele com a boca aberta, simulando assim Moloque. Vou usar aqui e mostrar para você quem era Moloque, né? Nesse show, certo? Moloque era um deus que consumia bebês em sacrifício no fogo, em sua boca, em suas mãos e sua boca. Braseiro mesmo, fogo forte, entendeu? E as crianças eram sacrificadas. Tá entendendo? Nota-se que no show sai coisas demoníacas. É só você procurar na internet que você vai ver. Eu não vou colocar aqui para não... Só estou apenas ratificando o que eu falei no vídeo anterior, da quarta parte. Que houve uma invocação do mal. Como se esse artista tivesse um pacto com o diabo. E isso está sendo uma coisa hoje explícita e sem máscara. Por quê? Porque você vê hoje artistas possuídos, entendeu? Em palco. Claramente assim, fazendo alusão de que isso é a religião deles, é normal isso. E eles mesmo expressando quais são as religiões deles que caem naquela questão de feitiçaria, de bruxaria, ocultismo, entendeu? Então ele é mais um que aconteceu isso. E se você ver o videozinho anterior aí, você vai ver o vídeo, coloquei, nesse show, muitas pessoas morreram, foram pisoteadas, foi horrível, depois que ele fez todo aquele cenário de invocação do mal. Então eu pergunto a você, meu querido papai e minha querida mamãe, como você está educando seus filhos? Você tem que alertá-los que o diabo é real e que o inferno também é. E que tem pessoas invocando o mal em shows, invocando o demônio em shows para ficar famosos, mais ricos, cada vez mais atraindo e conduzindo multidões ao inferno. Ele é um destes. Fora outros que em músicas colocam o Satanás, né? Faz sacrifícios, enfim. É real. Cuidado com seu filho, cuidado com a sua vida, meu querido jovem, porque isso não é brincadeira. Eles são os profetas de Baal. Os profetas de Baal não conseguiram a atuação do seu Deus. Mas hoje, né, os que estão invocando o demônio está, sim, atuando no meio dessas pessoas. Isso é complicado. Tá bom? Isso é muito complicado. Moloque é um deus pagão, repito, e ele fez aqui uma cabeça, talvez eu bote até aqui uma foto, fez uma cabeça com pessoas entrando pela boca dele, e tem sim fotos do Moloque, um deus pagão antigo, crianças, bebês sendo jogadas dentro da boca, se não me falha a memória, dentro da boca dele, a boca ardendo em fogo, em braseiros, e as crianças sendo consumidas. Então houve até uma época que o povo de Israel caiu nessa tentação, entendeu? Nessa situação. Assim eram os deuses pagãos antigamente, e hoje essas pessoas estão invocando. Diz que a coisa foi feia nesse show
há uns meses atrás, tá? Tudo que ele fez foi alusão à coisa pagã, à coisa imoral, à coisa maligna, à invocação do mal. Há uma possessão mesmo, demoníaca no geral, levando as pessoas ali até a morte. E deu problema que você vai ver no vídeo aí, tá bom? Prosseguindo, falsa moral, falsa santidade, falsa vida cristã e a questão do inferno. Vamos abrir nossas Bíblias? Mateus 23, 33, aqui é o último ponto. Mateus 23, 33. Tudo certo aí, Zafim? Mateus 23, 33, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Aí, esse último ponto aqui, o falsa moral, falsa santidade, falsa vida cristã e a questão do inferno. 23, 33 do Evangelho de Mateus afirma assim. Vamos lá. Já abriu sua Bíblia? Então abra. Olha o que aqui Jesus falou. Cobras venenosas, ou raça de víboras, talvez esteja na sua versão. Ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá? Então Jesus aqui ele está simplesmente levando os hipócritas, os que vivem sob o encantamento, a ilusão da falsa moral, da aparência. Não estou dizendo aqui que você vai vestir de qualquer jeito, nudez, não. Vai. Por favor, não coloque palavras na minha boca, tá? Por favor. Estou falando aqui o seguinte, e repito, só quem temor a Deus, entendeu? Ela saberá, com temor a Deus, vestir-se. Agora, tem pessoas que exageram, entendeu? São hipócritas, farisaicas. São pessoas que vivem uma falsa piedade, uma falsa santidade, e vivem pela aparência, e querem condenar as pessoas perseguindo elas com falsas aparências, cobrando delas falsas aparências. Tem delas que diz assim, esse pastor é crente, isso é roupa de crente, e tu é crente se vestindo assim. Tem pessoas que acham que são tutoras do céu e do inferno. Elas acham que tem essa autoridade de colocar e tirar as pessoas do céu. Você está entendendo? Elas são perigosas, essas pessoas. Elas são heréticas, falsos profetas, porque isso não deu essa incumbência a você ou a qualquer uma pessoa dizer quem é que vai, quem está lá, que aparece. Não, meu querido, que teologia é essa? Que doutrina falsa é essa? Você não conhece a palavra de Deus. Pois é, como eu estou dizendo a você, você aí acha que tem autoridade mais do que Deus até em julgar as pessoas segundo a sua aparência. Volto a dizer, não coloco palavras na minha boca. Isso é uma falsa doutrina. Você precisa atentar para o que eu estou lhe dizendo. Que as pessoas precisam ouvir o Evangelho e não ouvir a aparência. Entendeu? E aí, com o Evangelho, elas vão adquirir o temor a Deus. E no temor a Deus, elas vão começar a respeitar a Deus até mesmo com as suas vestimentas. Mas não porque você cobra. Você está entendendo? Não porque você acha que é um Deus. Sabe? É incoerência isso. É falso. Falsa piedade, falsa santidade. Falso amor. É você colocar um peso nas pessoas, uma cobrança que nem você... Bom, vamos avaliar você? Você vive com essas suas vestimentas que você diz, eu sou crente, e pelas minhas vestes as pessoas vão ver que eu sou crente. Mas veja bem, você peca todo dia. Palavras, atitudes, entendeu? Pensamentos, gestos, sabe? Posicionamentos. E você não está percebendo isso. Porque você está escravo de uma doutrina que as pessoas estão multiplicando aí e não estão entendendo direito essa doutrina da piedade cristã, da santidade cristã, da moral cristã. Não adianta a pessoa vestir-se de forma santa, piedosa, mas viver uma vida imoral. Ao mesmo tempo,
Adianta a pessoa dizer que eu sou cristão, sou crente, sou crente na palavra de Deus, mas se veste de forma devassa também. Hoje em dia você vai numa igreja, as pessoas estão até com vestes que cobrem aparentemente toda a parte do corpo, mas de tão colada que são, mostra uma sensualidade. Hoje, falsas pastoras, que pelo amor de Deus, exalando não é o poder de Cristo, exalando não é o perfume de Cristo, exalando sim sensualidade, sexualidade. Tá complicado. Então não é por aparência, meu amigo. Tem que resolver isso direito, doutrinariamente, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é consciência, é temor ao Senhor, que reflete na nossa aparência e reflete no nosso dia a dia com a sociedade, com as pessoas. Tá entendendo? Então, Jesus, ele tá nada mais dizendo assim, olha, hipócritas, né? Vocês obrigam as pessoas a viverem, a serem conforme o que vocês acham que são, mas vocês não vivem o que vocês cobram das pessoas. Porque a pessoa diz, não, mas eu sou crente porque eu creio assim, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, olha aqui. Olha o quê? Você mente. Você pratica mentira e diz que é crente. Você não paga suas contas e diz que é crente. Entendeu? Você deve a todo mundo e diz que é crente. Você comprou um carro, está em dívida, está passando necessidade, fome e diz que é crente. Você está com o nome no SPC, no Serasa, queimado e diz que é crente. Você é cheio de orgulho e soberba e diz que é crente. Você se orgulha da sua aparência e diz que é crente. Sabe como é que Deus quer que você seja? Deus quer que você seja uma pessoa que se converte todos os dias, se arrepende todos os dias, que se enxergue, entendeu? Como alguém que precisa de Deus. Mesmo que você se vista bem, se cuide, mas Ele quer que você se enxergue necessitado dEle, da graça dEle, do perdão dEle. Aí sim, entendendo? Aí sim, tá? Então, eu encerro aqui a nossa aulinha de hoje, tá? E convoco você esse momento para nós orarmos. E se você que é crente, meu irmão, você que é crente, minha querida irmã, e está arrependido aí de viver essa vida hipócrita, e você que está afastado, você que ainda não tem Deus, tá? Vamos orar agora? E diga assim, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, me recebe em tua vida e coloca a tua vida em mim. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida eterna. Senhor Jesus, perdoa minha hipocrisia, minha aparência. Senhor Jesus, perdoa as vezes que eu estou sendo rebelde com a tua palavra, desobediente à tua palavra, pregando aparência, pregando apenas falsa santidade. Senhor Jesus, me ajuda. Que o Senhor Deus abençoe você e ajude. Que o Senhor Deus, nesse momento, perdoe seus pecados. Que o Senhor Deus lhe conduza na verdade agora. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido e minha querida. E até a próxima aula, que será a última da nossa série Equívocos sobre o Inferno. Até o próximo sábado. Que Deus abençoe.